Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Bom, eu sei que eu sou bem mais velho que o Roberto. A gente sempre tem essa brincadeira mútua aí, mas eu realmente já tenho assim, alguns anos de mercado imobiliário. A gente teve a oportunidade de investir em vários países em real estate. Já é uma tradição até de família, e depois de rodar assim muito, a gente acabou se estabelecendo definitivamente há muitos anos atrás no mercado americano, por vários motivos. Um deles é a própria sofisticação do mercado, né? Então, você hoje tem como investir no mercado americano utilizando estratégias sofisticadas, quase como se você estivesse investindo no mercado financeiro. Porque, além dos operadores, dos especialistas americanos serem extremamente profissionalizados e sofisticados, eles operam com base em dados, o mercado é imenso. Então, você não tem só Nova York, Miami, você tem muitos mercados grandes e profundos, e cada um dos segmentos, você tem diversos segmentos, diversas estratégias de investimento, diversas áreas de atuação, e cada um deles tem muitos players. Então, você consegue começar a compor estratégias diversificadas de investimento devido à profundidade do mercado. Então, a gente acabou se estabelecendo no mercado americano. Inclusive, quando a gente começou ativo, a gente não operava só nos Estados Unidos. A gente tinha algumas coisas fora, tinha algumas coisas na Inglaterra, Portugal, e acabou se concentrando no mercado americano por essa razão. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o cenário macro e sobre estratégias abrangentes de investimento no mercado americano. Não a nível de nicho, mas começando ali com o cenário mais macroeconômico. Tá? Eu sei que tem vários investidores institucionais aqui, muito do que eu vou falar aqui na parte macro vocês conhecem, mas o importante é a gente fazer o link aqui para o imobiliário. Da parte macro, a gente deriva algumas oportunidades táticas de investimento. É importante ver essa diferença, porque o tático, no nosso entendimento, ele deriva de movimentos de taxas de juros monetários. Então, você pode ter um mercado imobiliário muito robusto, mas se o monetário ele não ajuda, de repente você pode até vir a perder dinheiro se atuar mal nesse mercado. Então, você tem que ter essas duas visões. Tem a visão tática, que depende do momento macroeconômico, de como é que os indicadores de PIB, principalmente monetários, de juros, estão performando, para ver como é que a gente entra no mercado. E você tem a segunda componente estratégica que a gente olha, que é a estrutural. Como é que está a oferta e demanda de ativos num determinado segmento, numa determinada região. Então, a gente olha os dois para compor uma estratégia. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, dentro do cenário macro, a gente começa logo com os juros, né? Com os juros não, desculpa, com a inflação antes dos juros. Vocês devem ter acompanhado. A gente começou ali em 2020, a inflação ainda estava extremamente baixa. Foi ali no período ainda da pandemia. E ela começou aquele processo, aquela intervenção para tentar salvar ali a economia do quantitative easing. Então, o Banco Central começou a injetar dinheiro na economia de uma forma muito forte. Então, ela subiu ali para 8% em 2022. Tá? Ela já começou, houve uma atuação do Banco Central americano, e ele já conseguiu começar a controlar esse pico de inflação, e ela já começou a entrar no momento de moderação. Tá? O próprio Fed prevê que o PIB ele vai dar uma desacelerada. Não existe nesse momento. Eu estou falando aqui consenso de mercado, tá, pessoal? Eu não sou macroeconomista para ir contra o mercado. A gente está colocando aqui o que é que o mercado está dizendo, né? E o próprio Fed está dizendo. Então, existe hoje uma percepção de mercado de que a economia americana vai desacelerar, mas não vai entrar em recessão. Tá? Tem havido muito esse debate, a gente vai ter uma recessão forte, não vai.
já existe meio que um consenso que recessão não, mas ela vai desacelerar. E tem que desacelerar um pouco para o Banco Central começar a relaxar os juros. Bom, então, para a gente entrou agora nesse momento em que a inflação começou a ficar mais palatável, né? Eu acho que a gente fechou aí janeiro com 3,3% year to year, o que foi um pouco acima do que era previsto, tá? Mas está mais controlado. Então, em princípio, a gente acha que o mercado vai entrar nessa inflação entrando no rumo e o PIB entrando no soft landing, o que seria a situação ideal para nós. Tá? Claro, sempre tem o risco disso não acontecer. Um cisne negro, qualquer coisa, o mercado de trabalho começa a ficar muito aquecidos, a inflação volta, mas nesse momento essa é a tendência, o que a gente está olhando. Bom, em cima da inflação, obviamente o Banco Central atuou. Tá? O Banco Central ele teve aquele movimento de puxada muito forte na taxa de juros. A partir de 2022, eles chegaram ao momento atual em que a gente está ali numa faixa de 5,25, 5,5. Tá? Então, ele saiu ali de praticamente zero para 5,35 em média. Tá? E isso deu uma controlada na inflação. A inflação começou a entrar em rota descendente. Tá? Apesar de que há uma certa surpresa do mercado com a resiliência do mercado de trabalho. Tá? A gente não entrou em recessão, apesar essa foi um dos ciclos de alta mais rápidos da história. Tá? Então, o mercado continua aí relativamente apertado, o mercado de trabalho, mas ele deu uma desacelerada, mas continua forte. Mas já existe, a partir de dezembro, o Banco Central já começou a emitir comentários, né, e boletins indicando que 2024 vai ser o ano de virada na política monetária. Eu não sei se vocês conhecem esse termo dovish pivô, né? O Banco Central, quando ele está atuando com a prioridade de restringir, de segurar a inflação, ele é hawkish. Tá? A partir do momento em que ele começa a relaxar, então essa é a prioridade absoluta dele, tá? É controlar a inflação, então ele aumenta os juros. E essa virada de política, dovish, significa que ele está começando a pensar em virar essa política, começar a relaxar a política monetária, reduzir os juros, tá? A prioridade deles passa a ser emprego. Tá? Porque, inclusive, eles têm esse dual mandate. O mandato deles é inflação e emprego. Né? Então, nesse momento, a balança está começando a virar um pouco mais para preocupação com a recessão. Essa é uma decisão muito difícil do Banco Central, porque se eles atuam muito rápido, e se eles começam a relaxar muito rapidamente a política monetária, de repente a inflação volta, e depois é muito mais difícil segurar, o efeito na economia é muito pior. Então havia uma previsão que eles iam começar a relaxar a partir de março, porque os mercados de trabalho vieram um pouco mais fortes do que esperado, eles já estão... A previsão agora é maio, junho, tá? Mas existe um consenso de que esse ano vai virar a política monetária. Isso é muito importante para nós, pessoal, dovish pivô. Vou falar isso ao longo de toda a apresentação. Enquanto os juros estão assim, a gente tem uma postura, uma situação e uma estratégia de investimento. Quando eles ficam assim, muda tudo. Bom, obviamente, aqui só para vocês terem uma ideia, esse gráfico, vocês vão ver que sempre tem a parte histórica e tem a projeção. A projeção, em geral, a gente tem em baixa fonte, ela ou vem do Banco Central, o próprio Banco Central, aqui no caso, do Fed, é o próprio Banco Central. Em cima é a Associação de Mortgages. Tá? Mas a gente sempre tenta mostrar o ciclo projetado, que é isso que vai drivar a nossa estratégia de investimento. Então, a partir do momento em que o Fed começar a relaxar a política monetária que é prevista para 2024, a gente certamente vai começar a ver os mortgage rates começarem a cair também. Na realidade, já começaram, tá? Porque o mercado se antecipa. Tá? Eles chegaram a bater 7 e pouco por cento em novembro do ano passado. O povo depois vai poder confirmar essa informação. E agora eu já tenho visto aí coisas aí a 5,5. Então, eu julgo que os mortgage rates já começaram a cair em antecipação a essa mudança de política.
mas a previsão é que o mortgage comece a cair. Tá? Isso aqui vai ter A gente aqui tem alguns efeitos bem importantes para nós. O primeiro é o seguinte, é que você vai ter em 2024 e 2025 uma previsão de dívidas imobiliárias, né, mortgage vencendo, de empréstimos que foram contraídos na época da bonança. Você contraiu empréstimo lá em 2020, 2019, a 3% ao ano, e agora o empréstimo está vencendo, você vai ter que refinanciá-lo ou renegociá-lo, enquanto os juros ainda não caíram. Então, o mercado está prevendo que você vai ter uma oportunidade, a partir de 2024, de aquisição de ativos estressados a preços muito descontados, não porque o ativo seja ruim, mas porque o balance sheet dele está estressado. É uma diferença bem importante, tá? Quando a gente fala em ativo operacionalmente estressado, isso não nos interessa. Ativo que está sendo ali performando mal porque e ativos que estão com balance sheet estressado, ou seja, os caras alavancaram mal ou não previram e agora eles não conseguem negociar esse financiamento, eles vêm ao mercado a preços muito descontados, é aí que a gente, investidores profissionais, entram. Tá? Normalmente, então, a gente está vendo aqui isso como uma oportunidade. Outro ponto importante aqui também, pessoal, nunca aconteceu, a gente tem lido muita coisa, tem olhado e tem um histórico, que eu me lembre que eu tenha lido das taxas terem ficado tão altas por tanto tempo, sem um forte impacto na economia, tá? Isso aqui é uma surpresa. Tá? Então, tem sempre esse risco. Né? Porque onde é que está ali a pegadinha? Porque a economia não entrou em recessão. Então, existe sempre o risco da coisa não ir conforme o esperado. Tá? Mas a verdade é que as previsões, o Banco Central também tem muitos mecanismos nesse momento. Tá? Se a gente começa a entrar numa recessão mais forte, eles reduzirem mais rápido os juros, mas tem que ficar de olho sempre, né? Acompanhar de perto. Mas esse é o cenário base. Tá? Bom, vocês podem observar que eu estou sempre montando um gráfico em cima do outro, para vocês acompanharem a sequência. Então, dos juros, do Fed, mortgage rates, agora em cima dos mortgage rates, eu compus a evolução dos preços, do índice de preços do Commercial Property Price Index, que a gente chama nos Estados Unidos. Tá? Como é que eles se comportaram? Isso aqui, obviamente, que é uma medida consolidada do mercado americano todo. Então, você tem mercados onde a situação atuou de maneira diferente. Então, quando eu digo que os preços imóveis já caíram 22% desde o pico, isso é Estados Unidos inteiro. Se você vai para Miami, provavelmente isso não aconteceu, tá? De repente nem caíram, subiram. Não estou com os números aqui, mas é uma medida global. Mas, obviamente, que essa subida nos juros teve um impacto, e é esse o objetivo do Banco Central, mas já começam a surgir oportunidades de aquisição a preços contados. Nós mesmos já temos vindo a identificar várias. Tá? A gente até entrou numa agora. Né, João? A gente entrou numa agora que a preços contados. O João é o nosso goalkeeper. A gente fala que passar pelo João passa... Mas tem... Então, começaram. A primeira foi agora, sei lá, que a gente viu. Então, 2024, muito provavelmente vai ser um ano para investidores profissionais que estão atentos, que vão começar a surgir muitas oportunidades de comprar imóveis estressados por problemas de leverage, de alavancagem. Um ponto importante aqui, pessoal, janela de oportunidade para aquisições. Normalmente, onde é que o mercado, como um todo, entra? Em qualquer ativo. Para quem é investidor profissional aqui, normalmente entra aqui, né? Pô, já subiu 30%. A gente gosta de entrar aqui. Quando está começando, então a gente está achando que, se os juros começarem a cair, os preços, já existe também esse consenso, estão chegando a um platô mínimo,
vão ter aqui um time lag antes de voltar a subir de novo. Tá? Então, a gente prevê que lá para 2025, 2026, eles vão outra vez voltar por causa dos juros, né? E o momento certo de entrar é a partir de agora. Tem outro ponto aqui importante que eu costumo dizer, que é o seguinte: muitas vezes perguntam, mas qual é a diferença entre você comprar um imóvel, um ativo, um produto com liquidez, por exemplo, um REIT, né, que você pode comprar e vender no mercado, e você investir via private equity, ou investir diretamente, mas via private equity com um investidor profissional? A grande diferença é, quando é que você ganha dinheiro no imobiliário? Se você comprar e se você vender bem. É o momento de entrada, momento de saída. Se eu, que não sou profissional, consigo entrar e sair do mercado a qualquer momento, tá? Eu estou comprando um ativo muito bom, mas sem expertise no momento de saída. Então, se eu compro um REIT, o REIT ele reage muito rápido à taxa de juros, é igual a bolsa, ele tem uma correlação muito forte. Então, a grande vantagem do private equity é que o operador, nesse momento, muito provavelmente o Jay, que é um operador muito experiente, ele não está vendendo. Ele não está vendendo. Por quê? Porque ele está vendo que isso aqui é só uma questão tática. Vai segurar 2025, 2026, ele vai começar a sair. Então, a gente tem que ter... O private equity permite que você tenha um profissional contigo decidindo qual é o momento de entrar e o momento de sair. Tá? Então, esse é outro ponto importante aqui. Pessoal, aqui é importante, investimentos feitos em fases anteriores, similares à atual, geraram rentabilidades excepcionais. Tá? Por isso é que eu estou dizendo, tem que começar a ficar de olho. Esse é o momento de começar a ficar de olho. Bom, preços começaram a cair. Quando os preços começam a cair, se os aluguéis não caírem na mesma proporção, o que acontece com a tua rentabilidade de aluguel? A gente chama de cap rates. Para quem não é profissional, cap rates. Cap rate é a rentabilidade do aluguel não alavancada. Comprei um imóvel por 1 milhão. Está me rendendo 80 mil por ano. Cap rate 8% no aluguel. Tá? Se você tem uma queda de preço e os aluguéis não cedem, você tem um aumento de cap rate. A tua rentabilidade não alavancada aumenta. Esse é um indicador muito importante para nós, porque ele mostra aqui... Enquanto você aqui em 2021, você vê que os cap rates caíram aqui para próximo de 3,8%, fica muito difícil você rentabilizar um ativo, a não ser que os juros estejam próximos de zero. Em 2020, os juros estavam próximos de zero, então você financiava aqui o ativo e a gente conseguiu rentabilidades excepcionais aqui nos prédios, porque os juros estavam muito baixos. Só que a partir do momento que os juros começam a subir, né, esse cap rate aqui, mesmo alto, às vezes fica difícil você comprar. Tá? Então, foi o que aconteceu. 2023 foi um ano em que, apesar dos cap rates terem subido muito, os operadores tiveram muitas dificuldades em encontrar ativos para investir. Tá? Mas a gente já está... Os nossos cap rates hoje, média de mercado, já são os maiores desde 2005. Então, há muitos anos que a gente não via cap rates tão altos, na média. Como é que você avalia o imóvel? Você avalia imóveis profissionais, comerciais, tá? Pelo cash flow, futuro, projetado. Então, se o cash flow ele está forte, a tendência é você ter uma valorização mais alta do imóvel. Mas se os juros sobem, né, mesmo se os juros sobem, esse crescimento da renda do imóvel não compensa. Então, o quanto mais altos são os juros, menor o fluxo de caixa descontado. Tá? Então, você tem duas componentes, juros e rentabilidade de aluguel.
Se os juros subiram muito e a rentabilidade ficou parada, o preço do imóvel cai. Se os juros subiram muito e a rentabilidade subiu bastante, de repente você até consegue manter o preço do imóvel. Tá? Foi o que aconteceu neste ciclo aqui de queda. O que se viu foi o ciclo de queda em que os aluguéis eles mais compensaram, tá, a alta dos juros na composição do preço do imóvel. O que isso significa? É que os mercados imobiliários eles estão resilientes. Você teve, apesar da alta dos juros, os aluguéis não caíram em determinados segmentos, tá, pessoal? Estou generalizando, mas obviamente que teve segmentos em que os aluguéis caíram, tá? Mas nos segmentos onde a gente gosta de operar, tá? A gente estuda os segmentos, os aluguéis têm vindo a subir. Não pararam de subir. Então isso mostra o seguinte, que a partir do momento que os juros começarem a cair, a gente vai ter um mercado que vai subir muito mais rápido, tá? Porque os aluguéis continuam resilientes, não em todos os mercados. Obviamente tem sempre o risco da gente ter uma recessão tão grande que até os aluguéis serem afetados. Tá? Não tem sido o caso até agora. Um ponto importante aqui da composição do índice de inflação é que acho que o elemento mais importante na composição desse risco é imobiliário, tá? Preço e aluguel. Esse é um desafio para o Banco Central, porque se o Banco Central mantém os juros muito altos para derrubar os preços, o que você consegue com isso no imobiliário? Você diminui a oferta de imóveis. E construção também. Ao diminuir a oferta, automaticamente você também coloca pressão sobre o preço dos imóveis no longo prazo. Então o Banco Central ali tem uma tarefa ingrata, né, que é o que está acontecendo. Então, com os juros a 5%, caiu muito o nível de licenças de construção. Tá? O que vai afetar a oferta daqui a 2, 3 anos. Tá? A gente vai falar sobre isso. E o Jay também vai falar sobre isso. Bom, olhando ali os cap rates, tá? Essa aqui é a mesma linha que vocês viram no slide anterior. E os mortgage rates, vocês veem como é que os mortgage rates fizeram isso, né? Então chegou um momento aqui que os spreads chegaram a ficar negativos. Muito difícil encontrar ativos aqui nesse ambiente. A partir do momento em que a política do Banco Central vire, então está previsto para esse ano, você começa a ter esse ciclo descendente, você começa a gerar aqui oportunidades, provavelmente mais para 2025, tá? De comprar imóveis não estressados e alavancados. Os estressados vai começar a surgir em 2024. Tive uma conversa com o Paul ontem, essa é um pouco a opinião aqui, acho que o Jay depois também ratifica isso, é que 2024 é o momento em que, no início de 2025, é que vão surgir mais oportunidades ali no estressado. A partir dali, a gente vai começar a ter um mercado aqui atuando de novo, uma normalidade, né? Com spreads positivos e oportunidades vão começar a surgir. O estoque, o pipeline de oportunidades vai começar a aumentar. Oportunidades táticas derivadas do ciclo econômico. Mais uma vez, explicando o que são, por que eu chamo de oportunidades táticas, porque elas não têm necessariamente a ver com oferta e procura de imóveis, ela tem a ver com taxa de juros. Tá? Esse slide aqui está assim, um pouquinho complicado, tá? Mas eu vou explicá-lo, porque ele é bem importante. Tá? O Roberto mostrou ali algumas estratégias de investimento que a gente gosta de atuar. No equity, né, quando você investe em capital, não estou falando aqui em dívida, você tem aqui estratégias de menor risco e menor rentabilidade, que a gente chama de core, comprar, sei lá, um prédio residencial na Quinta Avenida, em Nova York. Dando um exemplo, tá? Ali é um mercado core, não vai ter muito risco. Se ele estiver novinho, vai te dar ali teus 3% ao ano, é uma rentabilidade bem baixa, mas também não te dá muito trabalho e, no longo prazo, você está defendido. Não é um mercado que a gente gosta de atuar. A gente gosta de atuar em estratégias que a gente chama de estratégias com geração de valor proativa, tá? Que é aqui para cima. Não em construção para vender,
onde o risco, o retorno é mais alto, a gente não atua lá em cima nesse nível de risco, mas nessas duas estratégias aqui, value add é quando você compra um imóvel que está com a performance subótima, por diversas razões. Tá? Então, você precisa melhorar ali alguma coisa no imóvel para aumentar o fluxo de caixa dele. Como os imóveis são valorizados pelo fluxo de caixa, você aumentar o fluxo de caixa, você valoriza o imóvel. Tá? Então, os operadores, por isso é que o Roberto explicou que a gente gosta de atuar com operadores especializados em determinados nichos de mercado. Então, tem operadores que conhecem muito bem multifamily e numa determinada região. Então, ele compra o multifamily, ele vai olhar, multifamily é um prédio residencial todo alugado, tá? Essa classe ativa ainda não está muito forte no Brasil, nos Estados Unidos é fortíssima. Ele entende, quando ele vai fazer o due diligence do imóvel, ele entende que o ativo ele não está sendo tão bem gerido como poderia. Então, o operador ele vai, compra o imóvel, como ele está com cash flow mais baixo do que o potencial, ele obviamente consegue comprá-lo mais barato. Aí ele atua no imóvel, normalmente ele leva ali 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para fazer todas as reformas que ele precisa, não só estruturais, até em termos de software de gestão de inquilinos, tem muitas formas de atuação. Aumenta o cash flow, é o que eu chamo, ele gera um alfa aqui. Pessoal, isso aqui, esse alfa aqui, esses 2% que eu estou pondo aqui, não é nada estatístico, tá? É só ilustrativo. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1,5, depende do ativo. Mas é só para mostrar que nós gostamos de entrar em ativos onde a gente consiga gerar valor por uma atuação proativa do operador. Tá? E aí você tem 2 estratégias-chave para isso. Você tem a value add, que é que você compra um imóvel já operacional, tá? Gerando cash flow e aumenta o cash flow dele, ou build to rent. É um risco de retorno um pouco mais alto, mas se você entrar no momento certo, como o Roberto falou, quando as licenças já estão aprovadas, o terreno já foi adquirido, as licenças já estão aprovadas, muitas vezes até o contrato de construção já foi assinado com preço fixo, o nosso risco cai muito, é onde a gente normalmente entra. Tá? E o build to rent ele te dá uma rentabilidade mais alta com menos cash flow. Tá? Obviamente, né? O imóvel operacional você já começa com cash flow de aluguel à saída. O build to rent vai te dar cash flow um pouco mais na frente, quando terminar o imóvel, e depois a maior parte do ganho vem do ganho de capital. Então, essa é a estratégia. Proativas que procuram alfas via atuação especializada dos operadores. Tá? 2 estratégias onde a gente gosta de operar. Onde é que está a janela? Pessoal, vocês estão vendo que cap rate alavancado, tá? Que eu estou chamando de oportunístico. Estratégia 1, value add. Tá? Aqui, nós achamos, como eu tenho vindo a falar, que 2024 começa. Vocês estão vendo aqui, comprando imóveis aqui, ainda com oportunidade de valorização e a preços descontados por causa do estresse de mercado que vai surgir agora, a partir de 2024, quando a taxa de juros começar a cair, vai começar a nos gerar aqui essa oportunidade de spread entre o custo de financiamento e o cap rate que a gente vai conseguir. Tá? Esse 1 tri de dólares em dívida vencendo em 2024 e 2025 é onde a gente acha que vão acontecer as maiores oportunidades esse ano por causa disso. Tá? Queda de juros, mercado estressado, cap rates muito altos. Lembrem que eu falei, os cap rates estão historicamente altos. Tá? Há muitos anos que os cap rates não estavam tão altos, desde 2005. Build to rent. Isso aqui é outra pegada mais sutil, que é o seguinte, o que eu quero? Eu quero começar a construir no momento, estou aqui, tá? Vamos dizer, 2023. A gente abriu um fundo de build to rent já olhando isso aqui, em 2023. Tá? É um fundo de ativos para construção, para aluguel. Está em Luxemburgo. Esse movimento aqui, quando você constrói hoje,
você está fazendo financiamentos de médio, curto prazo para construção, que são sempre mais caros em qualquer situação. Mesmo numa época de juros baixos, o financiamento da construção ele é mais caro. Mas ele é um financiamento que ele é um bridge, né? Ele só acontece até você terminar o imóvel. A partir do momento que você conclui o imóvel, você substitui esse financiamento por um mortgage rate de longo prazo, que esse é que tem um impacto maior na rentabilidade do deal. Então, você quer terminar de construir esses ativos quando os juros caíram. Então, se você começa a construção hoje, vamos pensar aqui o lado inverso. Quem começou a construir em 2020, está entregando o imóvel hoje, está enforcado, porque ele vai ter que financiar a uma taxa muito alta. Se você começar a construir hoje para entregar aqui, 2025, 2026, você já vai pegar um spread bastante elevado. E outro ponto você vai começar a ver a queda nos cap rates. Tá? Porque a partir do momento que os preços de imóveis começarem a subir, tá, você vai começar a ter a queda nos cap rates. Essa queda nos cap rates significa valorização do imóvel. Então, você começa a construir hoje, entrega, termina fechando um spread de longo prazo mais alto, tá? E você vai começar a ter aqui janelas de saída com ganhos de capital bem interessantes. Tá? Então, a gente está apostando nessa estratégia de build to rent por causa do ciclo de mercado, é um momento tático. Tá? Qualquer imóvel? Não, pessoal, entra a parte de estratégia mais demanda e oferta, né, estrutural. Óbvio que a gente vai entrar, está procurando ativos em mercados muito fortes, muito resilientes. Como eu falei, o aluguel não desacelerou nesses mercados. Tá? Bom, a terceira estratégia que a gente está, obviamente, somos fãs, Paulo vai falar um pouco sobre isso também, nesse momento, juros altos, escassez de crédito, tá? Que os bancos começaram a adotar políticas mais rigorosas por causa da taxa de juros. Né? Então, reduziu muito a oferta de crédito bancário. Então, como você tem escassez de oferta de crédito, juros muito altos, operadores privados de dívida estão nadando de braçada, como a gente fala. Né? Obviamente, tem que entrar com muito cuidado para não entrar em ativos que vão gerar estresse lá na frente. Né? Mas, sabendo entrar, sabendo operar, nesse momento você consegue spreads bastante interessantes, tá? Porque você tem um prêmio aqui entre o mortgage rate de um banco e um spread ali e do operador privado. Então, são fundos de dívida privada que o Roberto mencionou no início. Então, essa é a terceira estratégia. Vamos lá. Esses são os movimentos táticos. Estruturalmente, quais são os três? A gente tem aqui 3 segmentos, tem bem mais, tá? Mas a gente selecionou 3 mais importantes, assim, que a gente está gostando mais para os próximos 2 anos, onde a gente quer atuar. Primeiro é o residencial para aluguel, tá? Por causa do déficit habitacional. Pessoal, a verdade é que, na última década, a gente construiu muito menos do que o crescimento da demanda, por várias razões. Já teve a crise de 2008, então teve muita situação que gerou uma oferta subótima para o mercado de imóveis no residencial. Então você tem um déficit residencial nos Estados Unidos, que já acumulou aqui 3 milhões de unidades, mas nós precisamos acrescentar mais 15 milhões na próxima década. Para isso, a gente precisa aumentar a oferta de imóveis. A gente tem vindo, você vê aqui que teve um crescimento, aqui tem vindo, mas ele não acompanhou o crescimento da demanda. E, recentemente, o número de licenças para construção, até por causa da taxa de juros, caiu muito, cerca de 23%. Então, a gente acha que daqui a 2 anos, quando o mercado, juros normalizados, o mercado aquecido de novo, não vai ter imóvel entrando no mercado em volume suficiente para atender o crescimento da demanda. Crescimento da demanda porque você tem crescimento populacional nos Estados Unidos e, dependendo do mercado, ele é maior. Por exemplo, Flórida, várias regiões da Flórida que a gente
tem alguns produtos lá, Texas, são mercados que crescem muito. Tá? Então, esse é um segmento. Residência de luxo. Tá? O luxo, normalmente, ele sempre tem menos volatilidade, porque tem muita aquisição de cash. Né? Então, a percentagem, então, não depende tanto das flutuações de juros. O cara vai e compra em cash. Então, a gente verificou, né, que os preços da residência de luxo cresceram muito mais, né, desde o início da pandemia, do que o mercado, do que o resto do mercado. Em alguns mercados premium aqui, tá, como Naples, Palm Beach, Long Island, entre 60% e 90% das aquisições é cash. Tá? Então, esse está menos suscetível à volatilidade, a gente olha esse mercado, e se a gente tem oferta, tem alguns trophy assets nesse mercado que a gente acha muito interessante. Varejo de necessidade e de experiência, pessoal. Todo mundo tem medo, hoje em dia, né, olha a imprensa, vê shopping center, vai quebrar. Bom, a gente tem experiências muito boas com determinados perfis de shoppings e de varejo. Tá? Principalmente voltado para a necessidade, esses grocery stores, né, quer dizer, esses pequenos shoppings de rua que atendem o bairro, porque você precisa continuar tendo um grocery store, né, você precisa continuar ainda uma academia de ginástica, você precisa continuar ainda restaurantes. Então, shoppings de necessidade, isso vai continuar e a demanda por esse serviço, na realidade, está crescendo. Tá? Então, muitas vezes, até por causa do bad press, né, a expansão da oferta, desde 2010, foi baixíssima. Bad press por causa da questão da internet e tal. Então, você teve esse problema aqui, só que a ocupação dos imóveis continua muito alta. Tá? E ela está crescente nesse perfil de ativo. High street de luxo. Nos Estados Unidos, esses shoppings continuam cheios. Tá? A demanda é muito alta. Então, tem que ser... Obviamente, você tem que atuar com um operador que conheça muito bem esse mercado, mas é um mercado que a gente gosta muito. Alguns produtos que a gente tem aqui, tem um que tem o cash flow de 9,5%. Então, hein? Quanto? 10, 11%. Então, esse é um mercado muito quente. E a oportunidade é por quê? Quando tem bad press, muitas vezes os preços caem muito. Tá? O que a gente está olhando aqui para 2024, 2025? Tá? Dentro da estratégias que têm um fundamento ali estrutural, olhando para o longo prazo, são segmentos com fortes fundamentos estruturais, que demonstram resiliência de aluguéis, apesar do aperto monetário. Estou olhando 3 aqui, principalmente. Residencial luxo, residencial para alugar, mercado, né? E varejo de necessidade e experiência, tá? Incluindo luxo. Dentro do tático, que é derivado, que é movimento de taxa de juros, construção para alugar, crédito privado e oportunistas de imóveis estressados. Tá? Então, assim, resumindo a palestra, é isso aqui que a gente está olhando agora, e vocês vão ter a oportunidade agora de ouvir aqui alguns operadores que estão atuando fortemente nessas estratégias. Ok? Obrigado a todos.